Sejamos todos muito bem-vindos ao CEL Brasil, Centro de Estudos Ubaldianos, Brasil. Nós temos como objetivo estudar a obra de Pietro Ubaldi, que são 24 volumes, mais de 10.000 páginas. Nós já estudamos o volume 1, que é Grandes Mensagens, e já estamos agora finalizando o volume 2, que é a Grande Síntese. A Grande Síntese, o grande resumo. Em A Grande Síntese, nós vamos encontrar todos os assuntos de todos os volumes da obra de Pietro Ubaldi. Porém, em A Grande Síntese, todos os assuntos estão muito condensados, muito concentrados, muito resumidos. Então, na Grande Síntese já estamos no capítulo 98. Vamos para o capítulo 98. O Estado e as suas funções. Estava no ponto aqui. O Estado no sentido daquele órgão que forma a coletividade de indivíduos. O Estado no sentido daquela coletividade que tem um chefe de Estado, que tem os seus os indivíduos que compõem o Estado. E esse Estado, essa coletividade de seres humanos organizados, tem papel muito importante na evolução dos seres humanos. Então, o Estado e suas funções. Que multidão de funções terá de abarcar o Estado? Quantos problemas novos terá de enfrentar e resolver o Estado? Que complexas realizações executará o novo Estado futuro? O novo Estado futuro que será o Estado da civilização do terceiro milênio. Esse Estado tem que ser bem orgânico, bem harmônico, bem equilibrado. Por suas bases biológicas, o Estado está fundamentalmente vinculado ao fenômeno basilar do ser, a evolução. Então, o Estado está fundamentado, solidificado sobre o alicerce biológico, que é a evolução do ser. Sua primeira função, a primeira função do Estado, é a de ser instrumento das ascensões humanas. Então, a primeira função do Estado deveria e é a evolução do ser. Se ainda não conclui isso, se ainda não executa isso, é porque está em falta. Mas a primeira função do Estado é evolução do ser humano. Educar é a primeira tarefa do Estado, é a primeira tarefa substancial do Estado. Ter realizado o homem é o resultado eterno de todo o seu trabalho, de todo o trabalho do Estado. Educar é tão importante que, mesmo economicamente, os estados já percebem o benefício econômico de, para cada unidade monetária, por exemplo, para cada real investido em educação, retorna-se muitos e muitos reais para o Estado. Infelizmente, o Estado e os seus componentes, os cidadãos, ainda não estão em harmonia. Atualmente, o Estado quer retirar o máximo do cidadão e oferecer o mínimo. E o cidadão, por sua vez, também quer retirar do Estado o máximo e oferecer o mínimo. Todo o resto torna-se meio, porque a primeira tarefa substancial do Estado é a educação. Todo o resto torna-se meio para a educação.
diante deste objetivo supremo, educar. Pela altitude e intensidade, com que tiver sabido educar, mede-se o valor de um governo, de um chefe de Estado. A pedra de toque de uma religião, a pedra de toque de uma filosofia, de um sistema político, é determinado pela quantidade de luz que tiverem sabido fixar na alma humana. É a quantidade de luz, de conhecimento, de educação que tiverem fixado na alma humana. Reside essa pedra de toque na medida em que tenham conseguido tornar o homem melhor. Essa é a função do Estado, em resumo: tornar o homem melhor. Para que o homem seja hoje melhor do que ontem. E o Estado promover o homem para que o homem seja amanhã melhor do que hoje. Moralmente. Além de trazer benefícios econômicos também e intelectuais para o homem. Em meu sistema, o Estado é o órgão base das ascensões humanas. Então, aqui no sistema de sua voz, em a grande síntese, o Estado está no alicerce da evolução humana. Nessa atmosfera de alta ética, que deve tudo vivificar e animar, movem-se todos os trabalhos em qualquer campo, todos reduzíveis, em sua síntese, a uma criação espiritual. Em resumo, todo o trabalho que se realiza na Terra tem como objetivo máximo a criação e o desenvolvimento espiritual do cidadão. Nas atividades individuais e sociais, realiza-se o princípio da lei que diz ordem, disciplina. E é bom que a gente lembra que na bandeira brasileira está lá ordem e progresso, ou seja, ordem e evolução. Interessante, né? Ou disciplina e evolução. Tudo se move, pois, ao longo de um caminho de coordenações e harmonizações que eliminam os atritos, aumenta o rendimento e, seguindo a lei do menor esforço, conduzem à superação de todas as formas inferiores do mal, da dor, do egoísmo e da luta. Com certeza, a caminhada evolutiva do ser humano é coordenada, harmonizada pela lei e, consequentemente, vamos superar todas as formas inferiores do mal, da dor, do egoísmo, da luta, do orgulho, dos defeitos de um modo geral, e a busca incessante das virtudes do aperfeiçoamento que conduz crescentemente à felicidade. Por essa estrada de harmonizações, o centro atinge a periferia volta ao centro e reforça-se pela coesão do indivíduo. Este indivíduo valoriza-se na coletividade, na sociedade, acentuando seu rendimento. O indivíduo passa a produzir mais, já que ele foi valorizado, já que ele teve uma melhoria. O Estado entoa a música da cooperação, prevê e coliga no espaço e no tempo,
O Estado antecipa e provê. O Estado garante e protege. São funções do Estado. Só ele, o Estado, pode criar uma atmosfera ética em que possam florescer as delicadas produções do espírito. Só ele, o Estado, pode estimular as atividades intelectuais superiores que de outro modo escapam à consciência coletiva e são condenadas à extinção pelo princípio hedonístico. Se o Estado estiver fundamentado no princípio hedonístico, nesse princípio da busca do prazer de cada um, do egoísmo, então leva-se à extinção dessas melhorias. Por isso, o Estado também tem que evoluir, deixar o princípio hedonístico para usar o princípio colaboracionista. O Estado agirá em profundidade, evoluindo a luta para formas mais altas, formas de lutas mais altas, já vimos isso, que implicam união de pensamento e de energias, correspondente também a um princípio de unidade coletiva, formando sempre unidades coletivas cada vez maior. Imaginai a força de um povo que se tornou organismo. Imaginai a força, o equilíbrio, a potência, a capacidade de um povo, de uma coletividade, né? Por exemplo, um Estado, que se tornou um organismo em que está harmônico, em que está equilibrado. Em outras palavras, a união produz a força, o poder. Os indivíduos cujas funções são todas igualmente nobres, desde o gari ao médico, ao advogado, tanto faz, todos temos funções nobres, então não se tornarão iguais por nivelamentos externos. Essas funções e esses indivíduos, os indivíduos não se tornarão iguais por nivelamentos externos, mas obter-se-á a justiça na hierarquia, porque a diferença de posições corresponde a uma diferença de valores, de funções e de deveres, correspondente à diferenciação individual de aptidões hereditárias. Então, o que vai valer nesse estado novo são os indivíduos que hierarquicamente tenham e biologicamente tenham progredido, evoluído, principalmente no aspecto moral. Nesta justiça de divisão de trabalho, os homens serão inevitavelmente irmãos. Dentro desse estado, a divisão de trabalhos, os homens serão inevitavelmente irmãos. Por quê? Porque necessários uns aos outros no organismo. Ainda não são irmãos pelo amor, mas já se sentirão irmãos porque se sentirão necessários, engrenagens necessárias, órgãos necessários para que o conjunto, o Estado, esteja harmônico e, consequentemente, os cidadãos são beneficiados. Neste, o tom, o valor da vida de cada um subirá e não se poderá agredir, nem demolir ninguém, sem demolir a si mesmo. Isso nos mostra que toda vez que nós tentamos prejudicar ao próximo, somos o primeiro prejudicado.
Neste organismo, obedecer não é servir, mas valorizar-se. E nós lembramos que os espíritos superiores, e quanto mais superior é o espírito, mais ele obedece à lei de Deus, mais ele é harmônico, mais ele se conecta, mais e mais ele se unifica à lei de Deus. Então, neste organismo, obedecer não é servir, mas valorizar-se. Não é diminuição, é conquista. É a tomada de posição tal como célula no organismo coletivo. Cada célula compondo tecidos e órgãos e o conjunto dos órgãos em harmonia naquele ser animal ou mesmo animal humano. Não mais apenas um número, mas um organismo em que o indivíduo crescerá quando fizer parte dele. Não só um número, não é mais um número como um número de CPF, mas os cidadãos se sentirão valorizados. Os indivíduos crescerão e farão parte desse Estado e farão de tudo para que o Estado esteja equilibrado, harmônico, coeso e potente, porque se o Estado estiver com todas essas qualidades, o indivíduo também será beneficiado muito. O novo conceito não constitui rebelião do individualismo em prejuízo da coletividade, mas é fusão do individualismo no coletivismo. É a lei das unidades coletivas. É os indivíduos se fundindo na sociedade. Um individualismo de ordem que se valoriza na ordem coletiva. Ai do Estado que mata o indivíduo, mas ai dos indivíduos que se sobrepõem ao Estado. Ai do Estado que diminui, que explora, que engana o indivíduo. Mas ai dos indivíduos que se sobrepõem ao Estado na corrupção, na enganação, na injustiça, no egoísmo e por aí vai. O novo Estado tem que possuir o monopólio da força. O Estado tem que possuir o monopólio da força para que nessa fase de evolução em que estamos na Terra, o Estado realmente harmonize e coloque todos, cada um, em seu lugar. Ainda que a esta seja uma necessidade de vossa vida evoluída, já possuirá um progresso, se o indivíduo dela for privado, porque o seu desuso da força enfraquecerá os instintos antissociais. Ainda no nível evolutivo, o ser quer fazer uso da força bruta, mas o Estado, sendo o monopólio da força, o Estado dita as regras que a sociedade as aprova. Deveria ser assim. E assim, o indivíduo, dentro do Estado, fica impossibilitado de fazer uso da força bruta, de fazer justiça com as próprias mãos. Fica impossibilitado de advogar em causa própria. Com isso, cai em desuso a força bruta e o indivíduo vai deixando e enfraquecendo esses instintos da força bruta e vai se tornando e vai deixando esses instintos antissociais para se sentir dentro de uma sociedade harmônica, coesa, equilibrada, que é o Estado. Esse Estado não pode ser agnóstico, não pode ser um Estado que não
tenha conhecimento de Deus. Não pode ser um estado que não saiba explicar o universo, a fenomenologia do universo sem Deus. Esse estado precisa ter uma concepção ampla da vida e fazê-la compreender para que o indivíduo a coloque em prática. Então, é um estado que também tem a função de elevar o ser humano, de promover a evolução moral do ser humano, mostrando e deixando bem claro que existe a lei e que existe Deus que criou a lei. Esse estado deve ter resolvido os maiores problemas do conhecimento. Esse estado tem que deter também o conhecimento. Tem que saber compreender o homem, seus instintos, seu destino, penetrar o mistério de sua personalidade, a fim de poder colocá-la em seu lugar e dela obter o máximo de rendimento. O Estado deve proporcionar para que os indivíduos possam se conhecer. É o conheça-te a ti mesmo. É esse descobrimento do mistério que cada um é. E isso vai fazer com que cada um de nós tenha o máximo de rendimento. No princípio, o centro realizará um mero enquadramento de massas, mas no futuro ocorrerá a fusão de almas. No início é um rebanho, ainda não é uma sociedade, mas no futuro, no terceiro milênio, ocorrerá a fusão de almas no estado. Nesse estado, Deus é imprescindível. No estado novo, Deus é necessário, extremamente necessário. Assim como o conhecimento de sua ordem, assim como o conhecimento da lei de Deus é necessário também. Então, nesse estado, Deus é necessário, é imprescindível, assim como o conhecimento de sua ordem divina. Como disse Einstein, Deus é a lei e o legislador do universo. É isso mesmo. Então, esse estado tem que mostrar, demonstrar, comprovar, conduzir a criatura para Deus. A ciência tem de demonstrá-lo. A ciência tem a função de demonstrar Deus, para conduzir a criatura a Deus. Essa é a função principal, suprema da ciência. Não é produzir comodidades. Pode produzir, pode, mas a função principal da ciência é demonstrar, comprovar, levar a criatura a compreender Deus. Demonstrá-lo, para que nessa ordem o Estado encontre suas bases racionais. Concepção imensa de uma fé social e científica, de que participarão em paz todas as religiões, estarão harmônicas, em paz, dentro desse estado que demonstra a existência de Deus e que deixa claro a necessidade de nos harmonizarmos com as leis de Deus. Esse é o estado da nova civilização do terceiro milênio. É isso. Se ainda não atingimos esse nível de estado, é porque ainda estamos imperfeitos, mas esse é o objetivo. Nesse novo estado, o indivíduo realiza seu amadurecimento biológico
em direção à fase de super-homem. Esse estado deve promover o homem para que ele possa evoluir a super-homem, e isso vai ter uma coletividade de super-humanidade. Todas as forças sociais tornam-se disciplinadas, objetivando a elevação coletiva. Todas as forças convergem a esse sinergismo para a evolução do conjunto, da sociedade, do coletivo. Os instintos inferiores se atrofiarão pelo não uso. Os instintos inferiores, como o uso da força bruta, se atrofiarão, porque não serão usados, porque o Estado é o poder, o Estado monopoliza a força, e então os cidadãos, os indivíduos, perderão esses instintos inferiores por não usá-los. Os elementos mais evoluídos serão domesticados, porque absorvidos na correnteza que os orientará para metas espirituais superiores. Então, os indivíduos serão apacentados, abrandados, pacificados, junto com a correnteza, e essa correnteza é a evolução das grandes massas, da grande coletividade, o Estado. O poder de um novo Estado, de alto conteúdo ético, é uma força que fecunda todas as atividades. É um esplendor de luz que desperta qualquer alma. Esse Estado será o estado da civilização do terceiro milênio, e esse Estado vai ter uma força, um poder capaz de fecundar todas as atividades, capaz de trazer luz do conhecimento libertador para todas as almas, mesmo para aqueles que estavam buscando adormecer-se no corpo físico. Valorizar-se a aptidão. Valoriza-se a aptidão, que responde aos impulsos mais nobres, e o homem mediano, incapaz de orientar-se e guiar-se, feito, ainda nesse nível, para obedecer, aceita e se eleva. Todas as energias sociais não se rivalizam em hipertrofia de funções, nem se manifestam num desencadeamento cego e destruidor, mas todas as energias sociais, numa expansão iluminada e produtiva do pensamento do Estado, não se perdem em vã tentativas de reencontrar-se, nem se desgastam no atrito, como tantas rodas que não sabem entrosar-se, mas, nesse estado, coordenam-se para convergir para metas eternas de evolução. Então, nesse estado novo, de maior colaboracionismo, que vai deixando o hedonismo, o estado hedonístico, para o estado colaboracionista, todas as imperfeições vão sendo trabalhadas, diminuindo, portanto, o atrito e havendo um rendimento maior para cada unidade de esforço, mais e mais unidades de benefício, de evolução, de crescimento. Assim, um povo realiza lentamente as grandes assimilações. Assim, um povo realiza lentamente as grandes assimilações espirituais e avança, coeso, nesse estado, para um exército, como um exército em marcha, para a difícil conquista dos ideais. Move-se
com eficiência progressiva a massa pesada e lenta da grande alma coletiva, que começa a ver e a compreender. Move-se lentamente, essa grande massa vai evoluindo, ainda que aos poucos, devagar, mas progressivamente evolui. O trabalho, iluminado por finalidades superiores, não constitui mais uma condenação. Hoje as pessoas interpretam o trabalho de forma errada, como se fosse uma condenação. Mas o trabalho é triunfo cotidiano sobre a matéria, vitória da vontade e do espírito, ato viril de domínio. Então o trabalho começa a ser melhor compreendido para finalidades superiores. Desenvolver a intelectualidade, desenvolver a bondade. O Estado reunirá os cidadãos, por meio de seus órgãos, em fecundo abraço produtivo. Então, o Estado vai fazer com que esses cidadãos se sintam órgãos harmônicos nesse abraço produtivo, fecundo. Os indivíduos que não se organizarem para valorizar-se neste novo poder coletivo, neste novo Estado, serão destinados à eliminação. Entenda-se aqui, destinados a serem transferidos, exilados da Terra para outros mundos, onde eles terão um nível de evolução que desejam, que terão crueldade se eles desejam crueldade, que terão maldade se eles ainda desejam maldade. Ou seja, lá onde eles serão transferidos, eles se sentirão em casa, sempre amparados por Deus. E nesse exercício da maldade, da crueldade, dos vícios, eles vão se cansando disso e percebendo que esse não é o objetivo, que esse é um caminho muito doloroso e infeliz, e então eles buscarão melhorar-se também. Nenhum dos filhos de Deus se perderá. E aqui a gente lembra quando Jesus disse: felizes os brandos, porque eles herdarão a terra, terão a oportunidade de continuar reencarnando na terra. E aqueles que não forem brandos, então serão eliminados, entre aspas, porém, na verdade, transferidos, exilados da terra, transferidos para mundos onde eles se sentirão em casa. Se as velhas unidades econômicas, pequenas e isoladas, tinham a vantagem da independência recíproca que circunscrevia as crises, hoje o progresso organizou relações e permutas mundiais necessárias que se tornam o organismo mais perfeito e compensado, também o deixa o organismo mais vulnerável. Ou seja, antes as economias dos estados, dos países, eram independentes, tinham mais independência. Hoje, não. Hoje, por necessidade evolutiva, os países, os estados, os chefes de estados têm que buscar esse relacionamento mútuo, essa reciprocidade para evoluírem, para trocarem e permutarem aquilo que seus países precisam. Então, a própria economia também faz com que os povos se aproximem, se organizem e tenham essa dependência para que eles se tornem fraternos e mais à frente se sintam irmãos. Essa vulnerabilidade impõe um regime de colaboração. É isso. É isso. Então, vai-se chegar ao amor
ainda que seja por caminhos doloridos, sofridos, infelizes, mas conduz o povo, a grande massa, o Estado, por esse caminho da paz, do amor. Em sentido mais amplo, a especialização moderna de capacidade de funções dá ao indivíduo involuído e isolado probabilidades cada vez menores de sobrevivência, ou seja, aquele que buscar como indivíduo isolar-se no Estado, ele tem dificuldades de sobrevivência. E aquele Estado, aquele país que buscar isolar-se dos outros países, das outras nações que estão sobre a Terra, esse país também terá mais dificuldades para a sobrevivência. Por isso, a tendência é sim aumentar a união, a colaboração, esse intercâmbio, esse compartilhar entre os países. Por isso, a criação de órgãos como a ONU, Organização das Nações Unidas. Isso cada vez vai ficar mais forte, cada vez mais moralizado, cada vez mais justo. Quanto mais perfeito e diferenciado é o indivíduo, mais vulnerável se torna. Mas ele bem sabe e experimenta a necessidade de viver em coletividade. O indivíduo se diferencia na evolução, torna-se mais frágil, mais vulnerável, isolado. Mas ele percebe, ele sabe, ele experimenta a necessidade de viver em sociedade, em coletividade, dentro de um estado harmônico. Essa sua fraqueza diante do homem primitivo, essa sua perda de adaptação, é a força que mantém coesa as unidades coletivas, que por isso não estão dispostas a desagregar-se. Os indivíduos buscam se associar, associação disso, associação daquilo, para fortalecimento, a união fazendo mais poder. E isso faz com que as unidades coletivas se tornem cada vez mais coesas. E isso faz com que as unidades coletivas tenham cada vez mais desejo de manter-se unida e não desagregar-se, pois desagregar seria prejuízo de todos e para todos. Nesse novo estado, as anarquias econômicas têm de ser eliminadas. O individualismo não é admitido como desordem. O individualismo para a coletividade, o individualismo para a sociedade, o individualismo dentro do Estado não será mais admitido, não é admitido como desordem. É necessário esse compartilhar, esse unir-se, esse procedimento de sentir-se também cidadão desse Estado. O homem futuro que esse Estado quer construir não será simples máquina para fabricar dinheiro, para pagar impostos, apenas hipertrofia volitiva, mas um homem completo, também em seu campo espiritual, no desenvolvimento harmônico de todas as suas faculdades. Então, o Estado vai deixar de querer usufruir, extrair o máximo do cidadão e oferecer o mínimo, para ser um Estado colaboracionista que promove o cidadão, um Estado que mais justo, um Estado que, além de promover o desenvolvimento intelectual do homem, desenvolverá o homem também moralmente, e isso também em todas as suas faculdades, ou seja, um homem completo. O Estado que realiza o próprio colaboracionismo, o Estado que realiza o princípio
colaboracionista está situado num nível superior ao nível do Estado, que permanece na fase do princípio hedonístico. Nós vimos agora mesmo, eu disse, que o Estado tem que deixar de ser um Estado hedonístico para ser um Estado colaboracionista. Isso. A evolução do indivíduo também se dá desse estado hedonístico para um estado colaboracionista. Também o estado que é a coletividade desses cidadãos se dará transformando-se, saindo desse estado hedonístico para o estado colaboracionista. O valor e o grau evolutivo de um estado medem-se pelo grau que atingiu na realização dos princípios, pelo grau em que tiver sabido formar a consciência colaboracionista, pela capacidade de infundir no trabalho a ideia de função, trabalho como função, e infundir na vida a ideia de missão. Então, o Estado tem função importante na evolução do ser humano, na evolução intelectual, moral e espiritual do ser humano. Porém, o Estado tem que evoluir conjuntamente com o cidadão para proporcionar a esses indivíduos melhores condições, ascensões evolutivas e tudo mais. Pela medida em que tiver conseguido transformar a força em direito, transformar o egoísmo em altruísmo ou caridade, a desordem em ordem, ou seja, pela força que o Estado tiver essa capacidade de transformar o egoísmo em altruísmo, de transformar a desordem em ordem, de transformar a guerra em paz, atenuando as formas de luta, amenizando, enfraquecendo as formas de luta, que as formas de lutas vão sendo menos materializadas, menos grosseiras, menos brutas, educando-as no caminho da evolução. Então, é função do Estado a evolução dos seus cidadãos. O Estado aspira e emana. O Estado concentra e descentraliza. O Estado é o coração que a cada instante lança todo o seu sangue para circular em seu organismo. Esse é o estado que esperamos no terceiro milênio. Esse estado, comparando aqui como um organismo que lança o seu sangue, o Estado lança seus recursos para benefício de todos os cidadãos. Em seu seio, o Estado eleva todos os seus cidadãos, econômica e moralmente. O Estado coordena-os todos nas diferentes funções, realizando a justiça mediante a subdivisão do trabalho, em correspondência com os valores individuais. A divisão de trabalho se dará em correspondência aos valores, à competência. A distribuição de trabalho se dará pela capacidade individual de cada cidadão, e não de forma injusta, por indicação, como tem se observado. Enquanto o Estado não tiver unido a si todo o povo, o Estado tem que unir todo o povo, o Estado tem que caminhar para não ser um Estado dividido. Quando divide um Estado, essa divisão
causa atrito, perda, prejuízo para todos. Enquanto o Estado não tiver unido a si todo o povo como função integrante de sua unidade, o povo permanecerá estranho, indiferente, podendo amanhã até ser inimigo do Estado, podendo amanhã até ser revoltado contra o Estado. Enquanto todos os cidadãos não se sentirem vivendo no Estado, enquanto houver um só homem que não se sinta, embora minimamente, parte desse Estado, esse homem será sempre uma ameaça de dissídio e germe de desordem. Então o Estado não pode, um Estado evoluído não pode ter divisão entre os cidadãos. Um Estado evoluído será harmônico, coeso, com uma unificação, sem divisão. Porque enquanto houver um homem que ainda não se sente Estado, ele é uma ameaça para a divisão e para o germe da desordem. Vai caminhar para isso, né? Porém, não é assim hoje os Estados na Terra. Um dos grandes erros do século foi o de ver e colocar em evidência o lado involutivo da sociedade humana. A incompreensão entre capital e trabalho, e a luta de classes, Tudo isso manifestava no campo econômico a visão universal materialista imperante. O Estado não deve manifestar essa luta, mas deve, sim, dominar todas as atividades econômicas. É função do Estado dominar todas as atividades econômicas. Deve ser o organismo ético que absorve todas as atividades, dando-lhes conteúdo moral e social, elevando as atividades à função. Também o Estado tem essa função. Por isso, este capítulo tem esse título: O Estado e suas funções. A introdução do fator moral na vida social, supremamente construtivo, inverteu a posição do problema. Ou seja, quando se introduziu o fator moral na vida dos cidadãos, na vida social, inverteu a posição do problema. Para maior rendimento utilitário de todos, os grupos sociais têm que poupar o desperdício dinâmico da luta no período caótico, a fim de viverem coordenados e não em oposição, para cooperarem e não para eliminarem-se. O Estado também tem essa obrigação, unir as criaturas e não dividi-las. É responsabilidade dos chefes de estados apaziguar, apacentar os cidadãos, para que eles cooperem e não se eliminem. É contrária à lei do menor esforço, uma cadeia de opressões e reações, e por isso, pela lei da evolução, isso tem que acabar e vai acabar. É resultado da evolução do Estado, será resultado da evolução do Estado. A luta de classe pode considerar-se uma doença social do período involuído, um fato patológico que precisa ser superado. Luta de classes tem que ser suprimida.
o sonho de arrasar o capital para proporcionar a subida do proletariado, sumamente inadaptado, o proletariado que está inadaptado, incompetente em sua inconsciência para qualquer função dirigente, esse sonho de arrasar o capital para subir, para elevar economicamente o proletariado que não está apto para dirigir, significa secar a fonte da riqueza para todos. Então, esse sonho de arrasar o capital, como que para tomar de um rico para dar ao pobre, e esse sonho de acabar com o capital para deixar o proletariado na administração, é um grande erro, porque na administração exige habilidade, competência, valores que o proletariado ainda está desenvolvendo. Se fizermos por esse caminho de arrasar, de acabar com o capital, para proporcionar a subida desses inadaptados, desses despreparados, sim, secará a fonte de riqueza para todos. Opressão e violência. A exploração da ignorância popular por egoísmos políticos. A greve e o lockout, esse bloqueio e a greve, não resolvem o problema da produção nem da riqueza. Não é por aí. O capital precisa do trabalho, da mão de obra, mas a mão de obra precisa do trabalho. E nesse desequilíbrio, nessas diferenças de riqueza, Deus organiza cada um na função que lhe é mais rentável, que mais otimiza o seu trabalho evolutivo. Então, não seria possível esse nivelamento exterior, não daria resultado. Filosofia econômica de transição, mecanismo de destruição. Nas leis da vida, fundamenta-se a ascensão até a fusão e a solidariedade de todas as forças de produção, sem opressões nem supressões, dando lugar a todos, para que todos deem sua contribuição. No colaboracionismo, todas as classes encontram reconhecimento e proteção. O trabalhador do pensamento e o lavrador da terra, o soldado e o operário. Se o Estado deixa de ser hedonístico para ser um Estado colaboracionista, nesse Estado colaboracionista, todas as classes serão reconhecidas e serão protegidas. Todos, o trabalhador do pensamento, ou seja, o pensador, o intelectual, do intelectual ao lavrador da terra, desde o soldado e o operário, todos serão reconhecidos e protegidos dentro de um Estado colaboracionista. Colaboração, não luta de classe. A propriedade é base natural do edifício econômico. O direito de posse, a propriedade, é base, é alicerce natural do edifício econômico. Assim como, ou tal como, a família é a base do edifício social. A família é a base, é o alicerce da sociedade. Se a família adoece, a sociedade adoece. Então,
A propriedade é o alicerce do edifício econômico. Como ela é lei da natureza, própria também do mundo animal. Então, a propriedade também é de forma natural, própria do mundo animal. Destruir essas unidades, que seja da família ou o direito de propriedade, destruir essas unidades primordiais, insubstituíveis, é demolir a natureza humana. A instituição da propriedade, criada para a própria defesa pelos vencedores da luta econômica, agredida pelos derrotados, sempre existiu e existirá. Apesar de todas as tentativas de demolição, porque corresponde à necessidade fundamental de defender uma posição que todos, embora alternadamente, acabam ocupando. Então, direito de propriedade tem que ser garantido, mesmo porque, pela lei da reencarnação, todos nós alternaremos posições sociais. Por exemplo, quem não é rico hoje pode ter sido rico economicamente, de bens materiais, em vidas anteriores, ou será rico, será economicamente poderoso em futuras reencarnações. Para que cada um de nós exercite na administração dessa riqueza que deve proporcionar benefícios econômicos e morais para todos. Isto significa elevar tudo, nada destruir e tudo criar. As revoluções destruidoras, ou melhor, às revoluções destruidoras sucede uma revolução construtiva que enquadra todas as forças e dessas forças faz uma unidade. As revoluções que saem de baixo para demolir sucedem às revoluções que descem do alto para construir. Descida das aristocracias do pensamento para elevar os humildes, subida dos humildes para compreenderem. A tarefa das classes não é a de eliminar-se. A tarefa das classes não é de entrar em conflito e eliminar-se. Mas a tarefa das classes é codividir, é compartilhar os frutos da mesma civilização, encaminhando-se para a compreensão recíproca. As classes têm que se compreenderem, tem que haver compreensão recíproca entre as classes e elas têm que harmonizar-se, equilibrar-se e colaborar uma com as outras, para que nós venhamos a cumprir o que Jesus nos pediu: amar ao próximo como a si mesmo, amar ao próximo como a si mesmo. Mais à frente, né? A tarefa da classe dirigente não é dominar. A tarefa da classe dirigente, a tarefa dos dirigentes não é dominar, mas educar a plebe tumultuada. O velho instrumento de vinganças, chamariz dos astutos, muitas vezes vítimas das repressões, sempre massa ignara, amorfa e cega, para transformá-la
num povo que sobe para uma consciência coletiva mais alta. Então, a função das classes dirigentes, governadores e autoridades de um modo geral, presidentes, a função deles é conduzir, propiciar a educação, conduzir as criaturas para o bem-estar, para o colaboracionismo, diminuindo os atritos, unificando as criaturas, unindo os indivíduos, unindo os cidadãos. Isso também é função do novo Estado, do Estado da civilização do terceiro milênio. Haverá de ser assim. Todos esses conceitos fazem parte, naturalmente, de um mundo mais evoluído, sendo próprios de um tipo humano biologicamente mais avançado. Isso é natural, que esses conceitos de um estado mais evoluído também para um tipo humano biologicamente mais avançado. O tipo atual, tipo biológico do ser humano atual. O tipo atual não sabe superar essas formas de lutas primitivas e selvagens que revelam sua fase, que revela seu nível evolutivo, mas que, no entanto, são lutas necessárias hoje para realizarem a própria seleção em seu plano, em seu nível, tudo está no seu lugar. O homem de amanhã o julgará um evoluído. Então, o tipo humano atual tem a sua maneira de ser, tem as suas lutas, tem a sua forma de luta primitiva, que faz parte desse nível de evolução. Porém, nós mesmos, o homem de amanhã, nós mesmos, interpretaremos, compreenderemos e julgaremos que esse foi um involuído, que esse homem de hoje é um involuído. Então, é natural que hoje nós observamos que era evoluído aqueles que escravizavam, que era um absurdo. E hoje a gente compreende que era um absurdo escravizar, que era involuído aquele que escravizava. E nós temos um tipo atual hoje, um nível de evolução hoje. Porém, amanhã, no futuro, mais evoluídos, nós compreenderemos que hoje somos involuídos. Então, é essa caminhada evolutiva, gradativa, proporcional que nós vamos percorrendo, melhorando sempre, buscando ser hoje melhor que ontem, buscando ser amanhã melhor do que hoje. Nós agradecemos a tolerância, a paciência, a concordância de todos em estudarmos juntos a obra de Pietro Baldi. Muita paz a todos, ficamos com Deus e Jesus. Muita paz.